São muitas as culturas que valorizam e procuram compreender o significado dos sonhos. É assim com o povo Yanomami, que vive na maior terra indígena demarcada do Brasil, na divisa de Roraima com a Venezuela. O livro O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, apresenta a tese de doutorado da antropóloga e indigenista Hannah Limunja. No Repórter Eco de hoje, conheça a importância dos sonhos para o povo Yanomami como forma de conhecer o mundo. E veja também: o desmatamento pode afetar as espécies de peixes de rios da Amazônia. E missionárias da Igreja Católica mantêm a luta da irmã Dorothy Steng, assassinada há 17 anos em Anapu, no Pará, por defender a preservação da maior floresta tropical do mundo e dar apoio aos pequenos agricultores locais. Novo estudo internacional mostra que o desmatamento na Amazônia afeta a diversidade de peixes dos rios da floresta. Os mais sensíveis às alterações da natureza estão sendo substituídos por poucas espécies resistentes aos impactos ambientais. A exuberância da Amazônia, com seus vastos rios e vegetação a perder de vista, ameaçada. A destruição que vem se impondo na maior floresta tropical do mundo vai além do que os olhos enxergam. Está em cada canto, na terra e na água. O desmatamento está causando a perda da diversidade de espécies de peixes amazônicos. É o que mostrou pesquisa feita a partir de dados coletados em 75 riachos do Rio Machado, principal afluente do Rio Madeira, em Rondônia. As áreas foram classificadas em 3 categorias diferentes, conforme o grau de conservação: as que nunca passaram por mudança, as que sofreram desmatamento há muito tempo e as áreas de degradação recente, tudo com base em imagens de satélite de 1984 a 2011. Então a gente já foi para Rondônia sabendo, dentro de um universo de mais de 200 bacias candidatas para a nossa coleta, a gente já sabia aquelas que tinham um desmatamento mais antigo e aquelas que tinham um desmatamento mais recente. Nesse momento, o antigo era anterior a 1991 e posterior a 1991. Então a gente tinha bacias que variavam de 0 a 100% de desmatamento, e a gente tinha as bacias perdendo floresta ao longo do tempo. Um estudo anterior do pesquisador já havia revelado que espécies menos tolerantes à devastação estão sendo substituídas por aquelas mais resistentes aos impactos no habitat. E de um universo de 140 espécies, em torno de 50 tinham essas respostas mais agudas, sendo que as sensíveis são um número maior de espécies do que as tolerantes, né? O que significam essas espécies sensíveis? Com o aumento do desmatamento, com o passar do tempo que esse desmatamento está acontecendo, elas começam a declinar em quantidade nos locais, chegando a uma situação crítica que elas podem ser simplesmente extintas daquele local, daquele riacho. Numa situação de ambiente preservado, você tem uma grande diversidade de funções. Todos os ambientes estão preenchidos e cada espécie está desempenhando um tipo de função diferente ali, né? Quando você vai perdendo floresta, você vai perdendo funções. E aí você começa a ter um acúmulo de matéria orgânica, né? Você começa a ter uma proliferação de alguns insetos que podem ser nocivos à nossa saúde. O trabalho é resultado do projeto Peixes de Riachos de Terra Firme da Bacia do Rio Machado, coordenado pela bióloga Lilian Casati. A perda de espécies no ambiente aquático ela é muito mais rápida do que os trabalhos já feitos com o ambiente terrestre prevêem.
com uma quantidade de perda de floresta relativamente menor, a gente tem danos mais graves no ambiente aquático do que no terrestre, em termos de biodiversidade aquática. Os estudos fazem parte de uma pesquisa mais ampla que começou no início dos anos 2000 com avaliações de riachos daqui do estado de São Paulo, onde os mais de 200 anos de devastação para dar lugar à agricultura e à pecuária acabaram com a maior parte da vegetação. Os cientistas revelaram que a destruição das florestas levou à extinção de diversas espécies de peixes sensíveis a alterações nos ambientes em que vivem, o que pode ser um alerta para regiões amazônicas que vêm sofrendo intensos desmatamentos. Será que isso também pode estar acontecendo em locais que o desmatamento também hoje é grande, mas que é mais recente? E aí foi por isso que a gente se focou na Amazônia, porque a Amazônia ainda tem uma variação de áreas ainda com floresta, mesmo que as áreas hoje, a gente pega microbacia 100% desmatada, esse desmatamento é da década de 80. Então, existe ao longo do tempo uma história para ser contada. A gente quer contar essa história. Com tantas evidências, fica clara a necessidade de políticas públicas que contenham o avanço do desmatamento e que promovam a restauração. Pensa, você está num ecossistema que evoluiu por milênios. Foi desmatado. Mas eu acho que o ponto crítico agora é planejamento e uma moratória de desmatamento. Isso precisa parar, né? As pessoas precisam sair desse frenesi de desmatar. Vamos agora às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. A Amazônia Legal tem o maior desmatamento em 15 anos. Segundo a ONG Amazon, de agosto de 2021 a julho de 2022, foram derrubados 10.781 quilômetros quadrados de floresta, área equivalente a 7 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Dados do MAP Biomas Fogo mostram que cerca de 2.937.000 hectares de floresta foram consumidos por queimadas nos primeiros 7 meses de 2022. Amazônia e Pampa são os biomas que mais sofreram com o aumento na área afetada pelo fogo. Comissão do Senado aprova relatório que reforça pedido de afastamento do chefe da FUNAI, Marcelo Xavier da Silva. A comissão foi criada para acompanhar as investigações sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, no Vale do Javari, estado do Amazonas. Washington Novaes, um dos pioneiros do jornalismo ambiental, foi homenageado no Quarupi realizado pela etnia Cuicuro, no Alto Xingu, Mato Grosso, junto com o cacique Uriçapá Tabata Cuicuro. Washington morreu em 2020 e Tabata em 2021. O Quarupi é o ritual de despedida dos mortos e uma das principais celebrações dos povos indígenas. Os dois eram amigos desde 84, quando o jornalista iniciou a série de TV Xingu, que depois teve continuidade na TV Cultura, em 2007, com o título Xingu, Terra Ameaçada. Washington veio para a TV Cultura nos anos 90, onde produziu vários documentários e foi comentarista e supervisor de conteúdo do Repórter Eco. E você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Missionárias católicas mantêm a luta da irmã Dorothy Steng pela preservação da Amazônia e apoio aos pequenos agricultores. A irmã Dorothy foi assassinada há 17 anos no Pará por defender a floresta e as comunidades locais.
Uma das maiores defensoras da Amazônia e das comunidades locais, a irmã Dorothy Steng, foi assassinada há 17 anos em Anapu, sudoeste do Pará. Até hoje, a região é invadida por grileiros que derrubam as árvores. Um grupo de missionárias católicas mantém a luta da irmã Dorothy e ajuda a replantar a floresta e dar apoio aos pequenos agricultores locais. No meio da Amazônia, um conflito semeado desde a década de 1970. Quando a ditadura militar rasgou a floresta para a construção da rodovia transamazônica, começou a ocupação do que hoje é o município de Anapu, no Pará. Sempre a terra aqui foi um ponto de conflito, nunca foi outra coisa. Conforme o plano do governo, era para ser uma área de agronegócio. Mas o povo que pegou a terra longe nunca veio para ocupar, nunca veio para cumprir o contrato, e os pequenos precisando para viver, ocupou. E forçou o INCRA a criar um sistema diferente para a agricultura familiar. Foi para estar perto deles que a irmã Jane se mudou dos Estados Unidos para o Brasil em 1972. Veio trabalhar ao lado da também missionária americana Dorothy Steng, em defesa da agricultura familiar e da mata preservada. A irmã Kátia se juntou às duas em 1984. É uma vida muito privilegiada, porque a gente trabalha junto com os agricultores, aprendendo deles, né? Aí cada qual tem sua ciência e estamos criando vida juntos, aí semeando vida juntos e de várias maneiras, aí lutando para que esta Amazônia fique em pé. Viram os conflitos em Anapu se arrastarem no correr do tempo, junto com a destruição da floresta. Lutando pela gente da terra em 2005, a irmã Dorothy foi assassinada com 6 tiros em um assentamento rural da cidade. De acordo com o Ministério Público do Pará, a morte da missionária foi encomendada pelos fazendeiros Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, e Regivaldo Galvão. No total, 5 pessoas foram julgadas pelo assassinato. Amair Feijoli da Cunha foi intermediário do crime. Raifran das Neves Salles e Clodoaldo Carlos Batista foram executores de Dorothy. Todos foram condenados e presos, mas segundo o Tribunal de Justiça do Pará, apenas Raifran está na cadeia. Regivaldo Galvão cumpre prisão domiciliar, os outros estão em regime aberto. Mas a violência nunca foi contida. 19 pessoas perderam a vida por conflitos agrários entre 2015 e 2019 na região. Em homenagem a elas, uma cruz foi colocada ao lado do túmulo da irmã Dorothy, para lembrar que, como ela, são muitos os que perdem a vida em defesa da floresta. Depois de 17 anos, ainda tem grileiros, ainda tem terras que são em disputa, ainda tem gente que vive em situação de medo. Semear a paz era o desejo de vida de Dorothy. Cada bolsa que ela tinha era pesada de semente e tudo para ser plantado, e ela andava distribuindo. Então, quando você vai no interior, o povo diz: a Dorothy me deu este aqui, eu plantei este porque a Dorothy deu. Este aí, ela me deu em tal dia, de tal ano, sabe de tudo. Então, a Dorothy tinha uma paixão também pela terra, pela plantação, pela floresta. Para continuar replantando as árvores que o roubo de madeira e a grilagem insistem em derrubar, as irmãs sempre estão ao lado dos pequenos agricultores, que produzem conservando a floresta. Quem plantou a floresta foi os povos indígenas. Quem zelou durante anos e anos é os povos indígenas. E o povo nosso está aprendendo. E está aprendendo muito ligeiro, e valoriza a floresta, valoriza a plantação, tem uma paixão pela terra. Às margens do rio Anapu, a maior reserva de mata da cidade é conservada pelas religiosas, na área comprada e protegida por Dorothy.
lar de árvores centenárias, de pássaros em profusão, da iguana apressada, dos macacos zog-zog a se esconder entre os galhos. Quando alguém morre, a família quer deixar uma lembrança, ter uma lembrança. Daí a gente faz uma cerimônia e planta, lembrando. Aqui plantar árvore é uma liturgia, é um rito. Começou com Dorothy e a gente continua. Quando a pandemia começou, as irmãs precisaram interromper os encontros com os pequenos agricultores. Enquanto o mundo inteiro sofria com as mortes causadas pela Covid-19, elas decidiram semear a vida. Plantaram e distribuíram mais de 30 mil mudas. Não é só nós que criamos isso, é nós junto com o povo. O povo acha uma coisa na floresta, ou achamos amarelão, ou cupuaçu, ou não sei, a copaíba. Aí trazem para a gente criar, para poder replantar a floresta natural que é a Amazônia, como os indígenas vêm fazendo. Vocês estão ressemeando a floresta? Junto com os povos indígenas. E protegendo também, às vezes com a vida, né? Mesmo ameaçadas de morte, mesmo vendo a floresta e os amigos tombarem, elas já plantam e distribuem pequenos pés de andiroba, de bacabi. Fazer nascer as castanheiras que um dia já encobriram toda a região é mais difícil. Nós começamos uma sementeira de castanha. Nós plantamos essas castanhas lá 2 meses atrás e até agora nenhum nasceu. Mas o povo fica, espera aí, tenha paciência, pode levar até 8 meses para nascer. Aí então estamos esperando. Mas quando você vê a dificuldade que a castanheira tem de nascer, de criar, aí e dentro de poucos minutos você derruba. Diante da violência, ela segue, germinando sonhos maiores até do que a Amazônia. A alegria da vida para eles é ter um pedaço de terra onde pode viver em paz com sua família, educar seus filhos sem os perigos da rua, né? Aí pronto, esse é um lugar muito bonito. Por sinal, durante a pandemia não houve fila de cesta básica, porque as comunidades cuidaram. Quem tinha, partilhou com quem não tinha. E essa é a vida que sonharam e sonhamos juntos. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. A antropóloga e indigenista Hannah Limuja revela em livro que para o povo Yanomami, os sonhos são importantes porque ajudam a conhecer o mundo e aprender com os outros. O livro O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, traz a tese de doutorado da antropóloga e indigenista Hannah Limuja. Ela começou a trabalhar na terra indígena Yanomami em 2008 na área da educação. Teve que aprender a se comunicar na língua e pesquisou a importância dos sonhos para os indígenas dessa etnia. Para o povo Yanomami, o sonho é uma maneira de desbravar o mundo e aprender com os outros. São muitas as culturas que valorizam e procuram compreender o significado dos sonhos. É assim com o povo Yanomami, que vive na maior terra indígena demarcada do Brasil, na divisa de Roraima com a Venezuela. O livro O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, apresenta a tese de doutorado da antropóloga e indigenista Hannah Limuja, de uma forma bem acessível. Como é que eu consigo fazer com aquilo que eu vi lá, eu vivi, conheci e aprendi um pouco, pudesse atingir o maior número de pessoas? Como compartilhar essa beleza, né? Todo mundo sonha, então eu entendo que a coisa mais democrática que existe é o sonho. Até chegar ao momento de compartilhar sonhos com os indígenas, o que deu origem ao livro, Hannah percorreu um longo caminho,
Trabalhou com educação em aldeias Caingangue e Guarani, no sul do Brasil. Em 2008, passou a integrar a Comissão Pró-Yanomami, que deu origem ao Instituto Socioambiental. A gente tinha que ficar de 1 a 2 meses, né, em cada comunidade, acompanhando os professores, fazendo o acompanhamento das escolas. Então foi um impacto, porque é completamente diferente de qualquer experiência que eu tinha vivido. A gente tinha que aprender a língua para poder alfabetizar também os Yanomami na língua deles. O Brasil é gigantesco, né? Então a própria viagem daqui até lá é longa, então você chega, é um clima diferente. Tem outros povos, né, ali na cidade, além dos Yanomami. É uma diversidade que a gente não conhece, porque a gente não conhece o norte do Brasil, né? Depois a floresta. Chegar lá só de aviãozinho, né? Porque a maior parte da terra Yanomami você só tem acesso em monomotor. Nas temporadas na floresta, ela começou a sonhar com o povo Yanomami. As imagens lembravam fotografias de Cláudia Andujar, grande amiga e defensora deles, e motivaram conversas com o líder Davi Copenaua. Mas até ser publicada a biografia dele, A Queda do Céu, a pesquisadora não sabia se o tema dos sonhos era realmente importante. E eu tenho marcações no meu texto, né, no meu A Queda do Céu, e cada notinha azul é sobre sonho, e tem sonho em quase todas as páginas do livro. Então, isso me deu a certeza que não, tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhada. A autora do livro lembra que a grande liderança Yanomami, Davi Copenaua, afirma que nós, brancos, não sabemos sonhar. Sonhamos apenas conosco, com o nosso mundo familiar, com as preocupações particulares. O povo Yanomami sim sabe, porque sonhar envolve saber o que fazer com o sonho, desbravar o mundo e aprender com os outros. Ele fala bastante dessa questão de que vocês brancos só sonham com vocês mesmos, vocês só sonham com as suas coisas, com as suas mercadorias, com o que vocês querem. É por isso que vocês não conseguem ver a floresta. Tinha um xamã, o Luiz, que ele sempre falava, ele nunca tinha saído da comunidade, mas ele falou, eu conheço São Paulo. Eu falei, mas você conhece? Eu conheço, porque eu fui lá em sonho. Os xamãs são os conhecidos como os sonhadores, né? Aqueles que sabem sonhar. Quando você se torna xamã, você passa por um processo de iniciação. E nesse processo, o sonho também do xamã vai sendo trabalhado. O sonho é como se fosse o ar, sabe? Que ninguém vê, mas está em todas as partes. Tem um momento que é o Reamu, que é o discurso. É um discurso cotidiano que se faz no meio da maloca. É onde você compartilha os sonhos, sobretudo quando eles afetam a comunidade. Ou quando o sonhador se sente um pouco angustiado. E dependendo do teor do sonho, sonhei com inimigo, sonhei com cólera, toda a comunidade fica em alerta. Tem uma parte muito interessante no livro que você fala de saudade e que dá uma dica sobre o título, o desejo dos outros. Saudade tem a ver em parte com os mortos, né? A relação que os Yanomami têm com os mortos. E é um tema muito delicado, porque você não pode falar dos mortos. Então, quando a pessoa morre, tem todo um ritual funerário para você fazer com que a pessoa vá para o Hutumoce, que é o destino póstumo. Uma maneira de sentir saudade é sonhar com os parentes que faleceram. Sempre existe, né, esse apelo do morto para falar, vem para cá, para o mundo para o Hutumoce, que é de fato, em relação ao que a gente vive aqui, sobretudo nesses tempos, é um lugar muito melhor para viver. E tem uma outra relação que é interessante. Eles me falavam, quando eu sonhava com alguma pessoa ou com a minha mãe, eu contava os sonhos para eles, eles me falavam, é a sua mãe que está pensando em você, é ela que está com saudade. Você me disse que o livro é uma isca, né? Que eu não queria também que o livro fosse só uma peça, sabe, de beleza ou de contemplação do que são os Yanomami, mas também que eles estão passando por um momento crítico, político, sanitário, grave, que se trata assim de uma crise humanitária, talvez a maior no momento atual, e que é preciso fazer alguma coisa, é preciso mobilizar as pessoas, que é o pior momento, né, que eles estão passando desde a demarcação da terra, que aconteceu em 1992, ou seja, nesse período de 30 anos, eles estão enfrentando as maiores ameaças, né? Sobretudo com a questão do garimpo ilegal na terra Yanomami. Não é uma coisa que diz respeito só aos Yanomami, mas que afeta o mundo todo, né? E que a floresta que está lá é uma floresta que está sustentando a gente aqui. Então isso diz respeito a todos. O que você sonha para o povo Yanomami? Eu sonho que esse momento esteja acabando, esse momento que eles estão vivendo agora, sabe? Essa crise, que seja só um pesadelo. E que passe,
né? E que eles possam ter os seus direitos respeitados, eles e todos os povos indígenas no Brasil, porque não é um favor que a gente faz, não é um direito que eles têm. E por hoje é só. No próximo Repórter Eco, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um mundo sustentável em harmonia com todas as formas de vida. Até lá!